Bom dia, hoje é 11 de dezembro. Eu ainda estou na resolução da primeira parte do dia 10. Ontem eu tinha que conversar com um amigo, aí eu parei para conversar, descansar um pouco. Então vamos voltar para o problema. Eu tenho uma boa ideia de como a gente pode resolvê-lo, né? Fiquei pensando, isso que eu gosto, ficar programando direto é bem cansativo, quando você olha um problema de longe, às vezes é melhor. Que nem a gente, isso daqui é o estado final, né? E pode ver que nós temos uma rede de booleanos. E aqui também nós temos os índices, né? A gente pode interpretar isso aqui como potências de 2, 2 a 0, 2 a 1, 2 a 2, e tentar usar máscara de bits. Vou mostrar para vocês o que eu tenho pensado, porque eu não experimentei, né? E basicamente também a lógica é o seguinte: daqui cada linha é uma máquina, né? E, e aí, o que que acontece? Esse daqui é o estado final desejado, o estado inicial é tudo apagado, e cada um botão desse é um estado novo. O que que nós temos que evitar? Apertar um botão duas vezes seguida, né? Porque ele voltaria para o estado anterior. E também, mesmo que não seja um botão duas vezes seguidas, a gente não pode voltar para o estado anterior. Então, nós temos que rastrear a lista de estados já visitados, vou chamar de visitados, né? E nós vamos usá-lo como um número, que é a potência de 2, 2 a 0, 1, 2, 3, somado tudo. E nós vamos ter que visitar todos os botões e ver qual que é o menor, né? A resposta é qual botão é menor. E a gente faz esse processo recursivamente. E quando o estado inicial for igual ao estado final, retorna, né? Na verdade, depois de aplicar o botão. Vai ter uma função que pega o estado atual, aplica o botão e vê se esse estado já foi visitado. Aí retorna da recursão. Aí a gente vai dizer que o custo é mais infinito, né? É, deixa eu ver se a gente descobre como que é infinito em Ruby. Acho que é float.infinity. Infinity. Float, dois pontos, infinity. Então, nós podemos voltar lá. Vamos abrir um terminal aqui para mostrar os exemplos com as máscaras de bits. Temos o infinito, então assim, 2 é menor que infinito? Verdadeiro. Tem o teste do infinito. Agora, a gente pode testar a máscara de bits, igual eu falei para vocês. Vamos supor que a gente tem a operação shift. Eu nunca costumei usar ela com inteiros, né? Mas para fazer shift de bits. Um shift zero vai ser um, porque não mudou nenhum bit. Um shift um tem que ser 2. Um shift 2 tem que ser 4, porque você puxa 2 bits, já está elevando o número. Um shift 3, 8. Vamos ver se a gente tem o operador XOR aqui. Ó, 8 XOR 4 tem que ser 12, porque o XOR, ele é 0 e 0 é 0, 0 e 1 é 1, 1 e 0 é 1 e 1 é 0. Ele é o ou exclusivo, só pode ser um em um dos lados. Então a gente tem aqui as operações bit a bits. Se eu tenho lá, por exemplo, aquele vetor lá, false, true, true, false, e eu quero transformar ele num número operação bit a bit, então nós vamos pegar e fazer assim, reduce, né? 1, aí vamos chamar aqui de bitmask e bitmask, se ele for verdadeiro, né? Não precisa nem ter o if. Vou usar um ternário aqui. É como se fosse um if mais inline. Se ele for verdadeiro, eu vou retornar. é, Aí aqui eu não sei se eu teria que fazer um each with index também, né? Eu tenho que fazer um each with index. É,
with index, bitmask e... Só testar antes aqui. Aí tem que imprimir false 0, true 1, true 2 e false 3. O if index só funciona com o it with index ou com outro enumerável. Tá, deu certo. Então, cada índice, aí nós vamos pegar e fazer uma redução nisso daqui. Porque reduce. Tem dois valores, o memo e chamar de E aqui, né? Primeiro é o bitmask. Então, se for o bitmask, nós vamos retornar, se ele for verdadeiro, nós vamos retornar 2 elevado ao expoente. Eu não sei se eu poderia quebrar isso aqui em 2. Não sei desestruturar, dá pra gente testar depois que funcionar. Senão nós vamos retornar 0, né? Não funcionou. Então, deixa eu ver. Vamos imprimir. Ó, true 1, true 2, false 3. Deixa eu ver. Não imprimiu. as- Imprimiu na última ali, porque esse aqui retornou true, né? Aí na próxima. Deixa eu ver. O primeiro não tá imprimindo, né? Ah, porque o primeiro vai no memo. Se eu não passar um valor aqui no memo, vira o primeiro elemento no redu. O reduce vai pegando 2 a 2. Mas se eu não passar nenhum valor pro memo, porque faltou fazer assim, ó. Então começa com 1, aí é memo mais 2 elevado. Tá certo, né? Tem que acumular, se não acumular não vai. Aí isso daqui tem que dar 12. 6, né? Não deu 0, então. Ainda não tá. Dá pra colocar um bybug no ERB? Não, não deu. Aí o que a gente pode fazer. Você vê que então a gente tem sempre uma dificuldade de traduzir as ideias, né? Quando a gente não tá acostumado com. É gostoso mexer com máscara de bit. Bom, começou com 1, o memo, que é o que a gente passou aqui. Aí imprimiu o false, tá certo, né? E, e o 0. Aqui tá certo, não sei por que que não tá funcionando o E a 0 e, e o E a 1. O E a 0, ó. False, true e tal. E o E a 1, os números. Ah, eu coloquei um mais, né? Era memo vezes aqui, então. Deixa eu voltar aqui. Aqui é vezes, pra dar potência. E se não, a gente retorna memo, né? A gente não retorna zero. Quem está acumulando uma multiplicação, parece bybug aqui. Então, retornou 8, que retornou 2 a 1. Não, pera aí. 2 a 1 é 2.
2 é 2, é 4. Tinha que retornar 6, né? Tá retornando errado, porque deixa eu ver. 2 elevado a um é 2. Um vezes 2, 2. Não, aqui é mais mesmo, na verdade. Tava faltando, tava retornando zero, mas tinha que retornar um memo. Agora deu 7, porque começou contando com um, então o memo começa com zero. Nós estamos somando as potências. Aí, agora tá certo, 6. Vamos testar com outro vetor. Esse daqui teria que dar 15. Então nós estamos convertendo o estado para um número inteiro, né? Pode ter uma função aqui assim, sei lá, def state to int, to i. Aí tem um estado, nós vamos converter ele para um número inteiro. State it with index e fazer essa conta aqui. Então cada estado vai ser convertido para um número inteiro e vai ter a lista dos visitados. Aí nós temos os manuais, né? Não poderia chamar máquinas, né? Porque ele fala assim que cada página do manual é uma máquina. Fica, fica mais legível, fica mais inteligível dizer que é máquina. Vamos dar um find replace aqui, só pela palavra manual e chamar de machine, né? Porque é o manual de uma máquina. O esquemático, um manual. Pronto. Aí vamos executar de novo o script. E nós temos no machines, tá certo? As luzes, que é o estado, os botões estão certo. E nós estamos rejeitando o Joutage aqui, né? Aqui nós estamos rejeitando o Joutage porque não está sendo usado. Aí nós vamos pegar e a resposta é o número de botões pressionados para cada máquina, né? Então, nós vamos pegar para cada máquina, nós vamos contar. Vou mostrar aqui o count. Um monte de método ponto e numerador do Ruby. 1, 2, 3. Count. Tem que dar 6, né? Não deu 6. Count ele contou o número de elementos. Ele fazer um. A gente pode usar o sum. Sum soma todos. É, só conferir a pergunta para ver se a gente não está se perdendo. O número mínimo de botões, todas as máquinas. É uma soma. Então vamos lá. Cada máquina. Nós vamos converter o estado para inteiro, né? Então, o estado inicial é zero. O end state fica assim. Finish state é estado para inteiro da máquina, as luzes da máquina. Torne, torne zero. Aqui eu não sei se dá para usar return, né? Porque é
dentro de um map, não é uma função, aí acho que não dá para usar um return aqui dentro. Na verdade, a gente pode chamar uma função aqui, fica mais elegante. É, count, count buttons da máquina. É uma função. Count buttons. Recebe a máquina. Ela tem o estado inicial, o estado final. Se o estado inicial for igual ao estado final, retorne zero. Quer dizer que não precisa apertar nenhum botão. E a gente pode usar, já passar os parâmetros, né? Para fazer uma função recursiva. Então nós vamos passar os parâmetros. Pode trazer para fora dois aqui, para fazer transformar ele numa função recursiva. Estado inicial é zero, porque todos começam com todas as luzes apagadas. O estado inicial que a gente tem que passar. O estado final, nós temos que passar os botões, que é esse array aqui, array de arrays com os botões pressionados. E temos que passar uma lista de visitados. Botões e uma lista de visitados que começa com vazio. Ou, na verdade, a gente pode até começá-la com o estado inicial, né? Para nunca voltar para o estado inicial. Aí, nós vamos arrumar a função aqui. Nós temos o estado final, o estado inicial, o estado final, os botões e os visitados, que seria os estados anteriores, vou chamar de visitados. Visited states. Só visited. Porque eu não preciso rastrear qual botão foi apertado. Eu até posso apertar um botão mais de uma vez. Só que meio que não tem sentido, né? Porque quando eu aperto duas vezes o mesmo botão, ele liga e desliga. Só que como ele vai estar interagindo com outros botões, então imagina assim, que um botão é 1 e 3, e o outro é 2 e 3. Aí às vezes pode ter uma lógica que eu aperto duas vezes algum, para ligar um, desligar outro, né? Vamos ver se ele fala até uma hora aqui, ó. Eu posso apertar cada vez um botão, aí esse um, e esse daqui duas. Porque às vezes você quer anular um outro, né? Às vezes você quer anular um outro botão. Então funciona. Por mais que. Porque o estado final tem a ver com isso daqui, né? Então às vezes você quer fazer um toggle daqueles botões, desligar o que estava ligado. Porque alguns esquema de botão aperta duas luzes ao mesmo tempo e outros é uma só. Então, por isso que pode ser que eu queira apertar um botão mais de uma vez. Só que eu nunca vou querer apertar duas vezes seguidas, né? Porque senão eu volto para o estado anterior. Por isso que a gente tem que fazer a verificação também, né? Então, assim, se o estado inicial for igual ao final, é zero. Eu não vou apertar nenhum botão. Aí agora eu vou ter que iterar sobre todos os botões, calcular o próximo estado, ver se o estado está no visitado, chamar recursivo e, e pegar o menor. E aí nós vamos usar o infinito lá. Então, assim, o botão, ele. Nós vamos ter uma função que chama next state, que passa o estado como inteiro, né?
nós estamos considerando que o estado é um inteiro. Aqui a gente poderia colocar tipo state array to integer, né? Mas a gente está entendendo o contexto, então pode deixar. O estado, que é um inteiro, e por isso que às vezes tipagem ajuda, né? Eu não gosto muito, porque para mim o contexto é suficiente, mas nesses casos que a gente converte assim, a tipagem pode ajudar. E, e um botão. Um botão ele tem várias, ele acende várias luzes. Aí o que que é o próximo estado? A gente tem que pegar e para cada luz, ele é tipo um short, aqui, que nem assim, esse daqui é o acende a luz 3. Então vamos fazer um, se ele acende a luz 3, ele é 2 elevado à terceira. Ele é 2 elevado à terceira. 8. Não, ele acende a luz 4, né? Se ele é um 3, que é 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3. A luz 4. 16. Aí a gente estaria fazendo um short. Se eu fizer um short, se eu tiver a luz 16 acesa, fizer um short com isso daqui, fica 0, apaga aquela luz, né? Então, eu tenho que pegar para cada uma das luzes que o botão mexe, né? Light. Eu não sei se a gente usa a gente pode usar como pode usar um acumulador, pode usar tá pensando em usar um reduce. Vamos usar um reduce. Aí o estado inicial a gente passa aqui como state. A gente passa aqui state. E, e nós vamos pegar. Eu pensei inicialmente em fazer isso aqui como um array, né? Aí isso daqui seria o índice do array e trocar de true para false. Agora eu comecei a pensar para usar potências de 2. Então esse daqui é como eu falei para vocês, é 2 elevado ao número da luz lá. 2 elevado ao light. E nós vamos fazer um XOR com o estado. Aí nós vamos ter isso, o novo estado. Se a gente pegasse, dá para definir aqui, ó. Pegando definindo a função aqui no IRB. Aí nós temos o nosso estado lá era 6 que valia, né? Então se perguntar next state de 6, ele está como inteiro, para o botão 3. É um array de arrays aqui, né? É um array de arrays. Aí ele vai acender o esse daqui, 0, 1, 2, 3. Aí vai ficar 16 mais 6, vai ficar 22. Só que esse 3 aqui está como um array. Então, na verdade, na hora de chamar aqui, eu estou chamando só como um array, não como um array de arrays, né? Nós vamos fazer uma iteração lá. 22. Então, a máscara de bit está certa. Aí, esse aqui é o novo estado, 22. Nós temos o count. Se o... E aí fica mais fácil para duplicar os números aqui, porque se fosse um array, eu teria que ficar duplicando os arrays. Se o inicial for igual ao final, retorna 0. Se não, nós vamos fazer um map aqui sobre os botões. Buttons.map. Aí nós vamos aplicar o próximo estado ao... Passa o estado inicial, o próximo estado ao botão. Vamos guardar aqui, né? Candidatos, né? Próximo estado. Aí nós vamos perguntar se esse próximo estado é igual ao final, ó. Se o candidato é igual ao estado final, nós vamos retornar 1, porque uma pressionada de botão foi o suficiente, né, para
para fazer a contagem. Como a gente não precisa guardar a lista dos visitados, eu só preciso saber a contagem, esse aqui vai ser mais fácil para chamar recursivo. Porque se ele não for igual, aqui teve um erro que eu coloquei dois sinais iguais. Se ele não for igual ao estado final, a contagem é recursiva. Nós vamos chamar count buttons. Do estado inicial vai ser o candidato. Aqui entra a recursão. O estado final é o mesmo. Os botões, eu tenho que passar todos os botões. Mas na lista de visitados, eu incluo o candidato. Então, vai ser visited mais aqui eu tenho que tomar cuidado, porque eu vou chamar várias vezes recursivo. Eu tenho que criar um novo array. Aí eu vou ter que ver como que a gente faz para criar um novo array aqui. Você vai ter que usar um dup. O jeito mais seguro aqui é usar um dup. Pegar o visit, só para garantir que não está mudando o mesmo array, porque eu vou chamar várias vezes a recursão aqui no map, né? Pegar o visit do dup. é, E somar o, o candidato, quer dizendo que o candidato foi visitado. Aí isso daqui não precisa ser nenhum map. Nós vamos pegar e chamar um map e depois chamar um mínimo, na verdade, né? Para pegar a contagem mínima. E o bom é que eu não tenho nem que saber qual botão foi pressionado, só preciso saber quantos botões foram pressionados. Então acho que isso daqui até resolve totalmente o algoritmo. Ó. Faltou a parte do short aqui, né? Então vamos rever a lógica. Nós temos o estado isso aqui é o estado desejado, o estado inicial é zero. E aí nós temos os botões que são pressionados. A gente tem que pressionar vários botões. E aqui no Next State a gente está pressionando os vários botões aqui. Com a potência de 2 e fazendo um short. E, e os candidatos. Aí nós vamos ver assim, se ele é igual ao estado final. Aqui o estado inicial é zero, estado desejado, finish state. Se ele é igual ao estado final, a gente retorna zero, que eu não preciso pressionar nenhum botão. E aí, se eu vou fazer para cada botão, pego o próximo estado. Se o próximo estado já é o estado final, torna um. Tem uma parte que tinha que evitar ciclos aqui. Eu tenho que perguntar se eu não vou mandar contar, ó, tá vendo aqui? Tô chamando count buttons. Se o candidato finish state, eu tô adicionando o candidato. Mas aqui agora eu lembrei, eu tenho que perguntar se ele já foi, se esse candidato já está no visitado, senão ele vai criar ciclos aqui. E isso vai gerar loop infinito e quebra o programa totalmente, ó. Porque o candidato, você adicionou um candidato, aí você adicionou um candidato, e quer dizer que você está andando em loop, porque se você passou pelo mesmo estado duas vezes, é porque você entrou em loop ou apertando duas vezes o mesmo botão seguido, ou você acabou entrando numa sequência de loop. Então, esse é que é o segredo de evitar o loop infinito. É, unless o candidato não pode ser um membro dos visitados. Aí nós vamos retornar um count, else, nós vamos retornar infinito. Porque como ele vai procurar um mínimo, o infinito não vai afetar. Que nem assim, pega um array aqui, ó. 1, 2, float, infinite. Qual que é o mínimo? É o 1, tá vendo? Então ele vai pegar a contagem certa. Vamos tentar imprimir uma resposta e ver se acertamos de primeiro algum aqui. Não conseguiu converter símbolo em float. Tinha 34, 26. Deixa eu ver. 34. Faltou dois pontos aqui, ó.
É dois pontos, porque é tipo é uma constante, né? A resposta deu 3, mas com certeza tá errada. Vamos guardar o count aqui, né? E depurar aqui. E porque deu 3, porque na verdade eu tava imprimindo a coisa errada aqui, né? Tá imprimindo machines count, que é outra coisa. Tem que imprimir a variável count. 3 desse é o endereço de memória daquela variável. Deu infinito. Então teve uma hora que ele retornou tudo infinito e aí ele não conseguiu achar um mínimo. Retornou coisa que não deveria. Retornou e infinito. Então, vamos depurar. A gente já sabe que foi no último caso que retornou infinito, né? Então a gente pode passar a primeira vez, passar a segunda. Agora na terceira vez nós vamos entrar no para ver. Vamos ver se está funcionando essa função. State, falso, true, 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 true. Então isso aqui é 2 mais 4, 6, mais 8, 14, mais 32, 46 tem que dar. Quarenta e seis, está convertendo certo. Quais são os botões? Os botões são esses daqui. 0, 1, 2, 3, 4, 0, 3, 4, 0, 1, 2, 4, 5, 1, 2. Esse daqui. Mas vamos fazer as contas aqui, para ver o que nós estamos errando. O estado inicial é 0, o estado final é 46, né? Os botões são todos os botões. E os visitados só visitou o estado inicial 0. E qual que vai ser o candidato? Não executou ainda, vai estar nulo. O candidato é 62, porque ele vai estar apertando os botões 0, 1, 2, 3, 4. E tem que ver se depois a conta tá certa aqui. Então, teria que ver se o next state está correto aqui, corretamente, né? Ele pega, vamos ver, pega o estado atual e o próximo. Então, o estado inicial era 46, né? Aí vamos fazer com calma aqui, ó. 46. Aí eu vou apertar o botão, os botões que ele apertou foram o 0, 1, 2, 3, 4, né? Então, esse aqui, ó, o botão. Eu tenho 46. Quando eu aperto o botão 0, eu vou estar fazendo um XOR com 2 elevado a 0. Aí virou 47. Tá certo, o primeiro bit é o de par e ímpar. Aí eu tenho 47. Aí eu vou apertar o botão 1, que é 2 elevado a 1, que se tiver um 2 aqui vai tirar nessa potência. 2 elevado a 1,
45. Foi menos 2. Agora vai apertar o botão 2, que é 2 elevado a 2, que é 4, no 45. Se tiver um 4 aqui, vai subtrair. Se não tiver, ele vai somar. Tinha um 4, desligou, virou 41. Agora vai pegar 41 com 8. Se tiver um 8 aqui, vai diminuir. Se não tiver, vai somar. Virou 33. Desligou o bit do 8. Agora vai ter um bit da 2 à quarta, que é 16. Se ele tiver desligado, ele liga. Se tiver ligado, desliga. Eu acho que ele está desligado, vai virar 57, né? Deixa eu ver. 57. Só que a resposta que ele deu aqui é outra, né? Ó, pela conta que a gente fez aqui manualmente, o 0, 1, 2, 3, 4, que é o button, 0, 1, 2, 3, 4, transformou 46, 46. Só que a gente fez. Tá certo que. Ah, o início eu fiz errado a conta. O 46 é o 46 é o finish state. O initial state era 0. Então é o contrário. A gente tem que começar aqui tudo de novo. Começa com 0. Aí ligou esse bit. Virou 1. Aí o 1 vai virar 3. O 3 vira 7. Opa, o 7 vira 15. E o 15 vira 31. Então o candidato tinha que ser 31 e ele está retornando 62. Então essa conta aqui está errada, né? Vamos ver o que o código está falando. O candidato é o estado inicial e o botão. Então tem que depurar essa função next state aqui. Até porque o primeiro estava retornando que era um botão só e são três, né? Tinha algum erro naquela primeira. Então vamos depurar a função next state. Para todos, né? Porque a gente viu que já os primeiros estão errados. Por mais que deu resposta 1, deu por um acaso errado. State é 0. Button 3. O problema é que o button poderia ser mais de um, né? Nesse caso. Então vamos ver. Aqui teria que dar 8 a resposta. Para ficar mais fácil, a gente pode fazer o seguinte, ó. A gente põe um bybug no final. E nós vamos encontrar o caso que está errado. E aí depois a gente faz a depuração. Só que eu tenho que guardar isso numa variável. Para não afetar o comportamento do programa. Vamos retornar. 16. Qual que é o botão? 3. E o inicial state era 0. Esse está correto. Com um botão funcionou o redoce. Deve ser quando tem mais de um botão. Qual que é o botão? 16 e o botão é 3 de novo. Deve ser a recursão. Quanto que deu new state? Tem que dar 0. Deu 0. Aqui está correto. Com um botão está funcionando. Qual que é o estado? 16. Qual que é o botão? 1 e 3. Porque aqui ele estava na recursão, né? 1 e 3. Aí, aqui, o 3 de novo vai desligar o 16. E esse 1 é 2 elevado a 1 vira 2. Então, o new state tem que valer 2 aqui. Tá valendo 4, então tá errado. Vamos ver o que tá errado. É, O state inicial era 16, né? Aí, vamos tentar fazer de cabeça aqui. O button é 1 e 3. Aí ele vai pegar, inicializa com 16. Button 1, 2, 1. Aqui tá errado, porque era para ser 2 elevado a 1.
E aqui ele fez máscara de bit. Então aqui eu tenho que usar poll. Ou eu coloco -1 aqui, porque ele já começa no 2. E o dois de em bits, ele já é 1, 0, né? Já está começando em 2. Então aqui é 2 elevado. Mais fácil fazer assim, 2 elevado a light. Em vez de fazer. Se fosse fazer com máscara de bits, eu teria que fazer com 1. Ó, se eu fizer 1, máscara de bit 0, continua valendo 1. 1 vira 2. Então, para ser mais econômico, vamos usar 1 aqui, porque é mais fácil que fazer potência. Que potência faz qualquer potência arbitrária, o algoritmo é mais diferente. E você fazer um shift de bits é uma operação super barata. Vamos ver agora quanto que dá a resposta. Eu acho que tá certo agora o algoritmo. O bug aparentemente é só isso. Aí deu 1, porque tá dizendo que com uma apertada ele resolve todos os problemas, né? Mas vamos ver o que ele fala ali na resposta. Então, teria que apertar 3 botões uma vez cada, um total de 3 botões. Teria que apertar 3, 2 e tantas vezes 4. Todos os botões exceto 3, um total de 5 botões. Então, na verdade, a resposta para a primeira máquina seria 3, né? Então ele não está acumulando ou está retornando alguma coisa errada ali. Vamos ver que ele está fazendo o count. Deve ser um return 0 que a gente está fazendo e aí se perde na recursividade, né? Deixa eu ver. Aqui 0. Talvez aqui seja 1 mais count, ó. Porque aqui a gente retorna 0 e fica 0. Aqui, se ele não foi visitado, então nós vamos contar que ele pressionou uma vez e mais outra. Então é um problema clássico de recursão. Esquece de acumular. Na recursão, você acumula assim. Então, que deu 2, 3, 2. Aí já ficou 7. 7 era a resposta, não? 2, 3, 2, ó. 2, 3, 2. Por que 2? Porque aqui você pode apertar o 1, 3. Não, pera aí. Qual que é o primeiro exemplo aqui? Deixa eu ver. Primeiro exemplo, esse 3 aqui. Primeiros 3 botões, uma vez cada. 3 botões. Por que 2? Ah, não. Ah, tem uma de menos. Aqui ele tá dando exemplo. No entanto, o menor é 2. E um jeito de fazer isso é apertar os últimos 2 botões uma vez cada. Tá certo. Nossa resposta está certa. Agora é só rodar com o arquivo correto. Não, eu digitei errado aqui. Aí teria que somar, vai dar um monte de número e tem que somar todos. Então tem que colocar o sum aqui, né? Aí tá demorando, pode ser que esteja entrando no loop infinito. Aqui não entrou, né? Mas a gente colocou a cláusula para não entrar no loop infinito. Aí eu não sei se tem que ver alguma otimização. Porque a primeira otimização que eu percebi é o seguinte: você não vai pegar e voltar para um estado já visitado, né? Aí agora o programa tá meio travando aqui. Eu não sei se é porque tem muitos estados, né? O input é grande aqui, né? Tem 163. Provavelmente a nossa resposta está errada, que já teria terminado. Tem que descobrir alguma outra otimização. A única otimização que eu conheço, como eu falei, é de não passar 2 vezes no mesmo estado. Pode ser que o algoritmo que a gente está usando aqui de guardar o estado não esteja correto, né? Deixa eu ver. O candidato. O candidato. Nós estamos guardando só. Os visitados são. Os estados estão guardando como inteiro.
O next state é um inteiro, né? Acho que ele tá em algum loop infinito aqui. Apesar que a gente está tentando evitar, ó. Se, se não for visitado, nós estamos duplicando o array. É, não terminou. Tem algum problema. Vou parar aqui, porque não deveria ter demorado tanto, né? Vamos depurar do jeito mais tosco. Vamos colocar um contador de iteração. Começa com zero. E vai ser o count iterations. Nós vamos parar ele se chegar em 1000. By bug if count iterations é 50, vou colocar aqui. Deve ser algum erro na duplicação do array aqui. E aqui é contado. Então ele chegou aqui num lugar que ele está. O estado inicial 24, o finish state 31, conta iterações deu 50 e vamos ver o vetor de visitados. Aí ele visitou 50 estados. Vamos ver se tem algum tamanho dele. 51. Vamos ver se tem com únicos. Qual que é o tamanho? 51. Então não tem nenhum estado repetido. Aí ele pegou e isso significa que ele ainda não conseguiu achar a resposta. Pode ser que seja porque seja maior, né? Mas pelo menos loop não tem, tá? Loop não tem. Ele tinha o zero aqui, aí ele foi pro 112. 112 provavelmente se eu pegar e chamar a função. Vamos ver quais são os botões que tem aqui. Tem esse monte de botão. 112 vai ser 64, né? Dá pra gente fazer engenharia reversa aqui, ó. 112. Aqui tem 2 a sexta. 2 a sexta é 256, né? Não, não, 2 a sexta é 64. 2 a sexta. A potência é 2 a sexta é 64. Deve ser esse daqui, ó. Vamos lá. 112 menos 64. Ah, eu sei a resposta. Já vou falar para vocês, mas só vou terminar esse debug aqui. 48 menos 32. 16 menos 2 a quarta é 16. Esse daqui foi o que levou na, no 112. Mas o que eu ia falar para vocês, que talvez aqui não seja um, eu tenho que ver se o número de botões pressionados, porque assim, na verdade, um botão acende várias luzes, né? Tem que ver se esse tamanho aqui influencia nos botões. Então, deixa eu ver lá. Apesar que acho que não, né? É, porque ele fala assim que os botões, cada botão é um indicador de luzes. Eu quero saber, ele quer saber quantos botões, né? Porque isso daqui é um botão, na verdade. Então, na verdade, ali a contagem tá certa. A gente não tá passando certo o state, porque aqui, vamos ver, nós temos todos esses botões aqui. E
Pode ser um bug, né, dos candidatos, mas parece que tá certo aqui a lógica, né? State 31. Vamos ver se a gente encontra aqui. 31 tem que ser todos ligados, menos o último, né? Ter 5 ligados assim. Um, 2, 3, 4, 5. Isso daqui é esse primeiro caso aqui, ó. Os botões 4, 5, 6, 0, 1, 3, 4. Tá certo. Se você somar 2 a 5, 31. Aí 4, 5, 6. 0, 1, 3, 4. 0, 4, 5, 6. 0, 1, 3. 0, 1, 2, 3, 4 e 1, 4. Vamos ver se esse daqui vai estar entrando no loop infinito. Já que tá no 5. Ó, todos retornaram infinito. Então, todos levou para um estado que já existia. É que se já existia, não deveria entrar para lá, né? Aí talvez tenha que ter uma lógica. Se todos são infinitos. Não, mas aí vai retornar infinito, não tem sentido. Isso quer dizer que esse caminho não é bom, mas eu tô dizendo que nenhum caminho é bom nesse momento aqui, todos já deram infinitos. Eu acho que não tem sentido voltar para um estado anterior, porque se voltar para um estado anterior, quer dizer que você, você pressionou botões a mais, né? Que você está passando ali duas vezes. Aí teria que ver o que está errado, porque está dando tudo infinito, né? Vamos ver os visitados. Qual que é o candidate mesmo? Eu não cheguei nessa parte ainda. Então vamos quebrar o algoritmo em partes para tentar encontrar um bug. Que é, pode chamar de candidates. Essa parte é bom usar um controle de versão para não perder tudo, né? Então, assim, se o candidato é igual ao estado final, é que eu não queria retornar um número inteiro. Eu queria retornar o candidato. Não pode ser que a gente continue retornando isso daqui. Só tirar o mínimo. Fazer assim. By bug. If candidates.all é igual a float. A gente para na primeira hora que ele achou infinito. Candidates.me. É o suficiente para encontrar o bug. Ó, estado inicial é 31, né? Não, isso daqui deu 24. Tá certo, que tá na recursão. Se eu fizer um up, eu volto na pilha de recursão, mas aqui não precisa. Finish state é 31, na verdade. Os buttons, tá correto. Visitados. Quantos que eles dão de tamanho? Com 51. É, foi justamente naquele ponto lá. Isso parece uma coincidência muito estranha. Ah, porque tem um by bug aqui. Faltou tirar esse by bug. Então, eu quero o primeiro ponto que ele deu o infinito. É, win state, finish state, points. Com 62. Estranho, porque antes estava tudo infinito ali, né? E aqui agora com 62. Vai ter alguma coisa. Deve ser uma outra recursão, às vezes.
Talvez aquele if que eu tava usando aqui nem tava certo. Deixa eu ver se eu... Count iterations. Ah, pode ser que seja com menos count iterations. Vamos ver o que tem aqui. Count iterations. 61. E só agora, é estranho, né? Deve ter sido um outro caminho de recursão aqui. Nós estamos zerando o count iterations. Initial state 121 vai ser difícil de achar aqui, né? Não, mas porque ele não é o estado inicial todo. O inicial mesmo é zero. O 121 tá aqui. Ele foi o último. Será que eu tô por um loop infinito de colocar o initial state aqui dentro? Deixa eu ver. Aqui nós estamos pondo candidato. Algum erro aqui, mas ainda não enxerguei. Todos deram infinitos. Se a gente fizer um buttons.map, next state, estado inicial, e um botão, nove tá aqui. Eu estaria apertando de novo, né? 98, 100 114, 102, 30, 102 tá aqui. Então, tem que ver se há algum bug nessas funções ou é na lógica. Vamos pedir ajuda para IA? Vamos então. Aqui, que nem eu falei para vocês, quando você pede para IA resolver o problema sozinho, ela consegue resolver muito fácil. Quando você pede para ela te ajudar no seu algoritmo, às vezes ela erra porque ela entra na tua loucura. Porque às vezes ela acaba sendo tipo como se você fizesse um gaslighting com ela. Você fala assim, não, isso aqui tá certo, e ela meio que acredita e começa a pensar junto com você. Existem muitos estudos científicos que provam que as IAs meio que potencializa a loucura, porque se você põe uma loucura, ela devolve com mais loucura, ela é uma potencializadora. Então, aqui é mais difícil, mas vamos ver se ela consegue achar o nosso erro de lógica. Vamos ver, ó. Olha lá. Achei o bug. O problema está na lógica de recursão em count buttons. Há dois problemas principais. Lógica invertida do estado inicial ao final.
tá começando com inicial zero, todas as luzes apagadas, quer chegar em finish state. Isso está correto. BFS é Breadth First Search e DFS é Depth First Search, com contagem errada. Algoritmo. Meu algoritmo está tentando fazer uma busca em profundidade, DFS, para encontrar o menor número de passos, mas a lógica está errada. 1 mais count buttons, o problema é que está somando 1 para cada botão tentado, não para cada nível de profundidade. Deve ser por causa dos loops. Isso faz com que caminhos diferentes acumulem contagens erradas. Exemplo do que acontece para a primeira máquina. Se você tenta botão A, não chegou, retorna um 1 mais recursão. Tenta botão B, não chegou, retorna um 1 mais recursão. Está dizendo que esse 1 aqui que está causando. Ó, vamos ver. E dentro da recursão, se um caminho visita um estado já visitado por outro caminho, mas que não é ancestral direto, retorna infinity incorretamente. Vamos ver se está certo. O visit compartilhado entre branches. O visit dupe cria uma cópia, mas o problema é que estados válidos em um branch podem ser marcados como visitados em outro branch, bloqueando os caminhos legítimos. Esse visit tinha que ser... Ah, isso daqui que eu estou fazendo, ó, bloqueando caminhos legítimos. Esse visit tinha que ser global mesmo. Ele não poderia ser... é, ele não poderia ser uma cópia. Estados válidos em um branch podem ser marcados como visitados em outro branch. Mesmo com a cópia, né? Vamos ver, não sei. Dados válidos em um branch podem ser marcados em válidos em outro. Aí ele fala, é esse que eu queria fazer esse, na verdade, o Breadth First Search. Tanto que, mas eu teria que, antes de chamar a recursão, eu teria que chamar o count para todos. Não, mas o count é a recursão, né? Eu queria fazer esse da largura. É porque eu acabei indo de profundidade. Apesar que o da largura é assim, aqui eu tô achando um candidato e estou já indo para recursão. No da largura, você olha todos os candidatos vizinhos e se algum deles for o finish, você retorna um, né? Vamos ver o que ele diz aqui. O da largura é o correto porque você não desce para um próximo nível antes de verificar todo o nível atual. Eu não gosto que ele faz esse algoritmo interativo aqui e tal. Mas que eu conseguiria. ah, Aqui, ó. Todos os estados de distância 1 antes de explorar de distância 2, né? Assim, DFS é impossível ou apenas implementei errado? O DFS é busca em profundidade. Ele também funciona, mas ele pode ser que esse daqui, o grafo seja tão grande que aí que seja bem impossível. Mas, teoricamente, esses grafos não são tão grandes assim, né? Ó, é possível. Eu implementei errado. Aí a destruindo aqui. Não garante encontrar o caminho mais curto naturalmente. Tá certo. Para ser o mais curto, eu preciso explorar todos e guardar o menor. Na minha implementação, problema. Estado visitado por outro branch não é necessariamente inválido. Isso daqui. É que eu digo que ele é infinito. O visited serve para evitar ciclos dentro do mesmo caminho, mas seu código marca como infinite estados que foram visitados por branches irmãos. Um estado pode ser alcançado em 2 passos por um caminho e 5 por outro. Ambos são válidos. Aí eu não poderia retornar. Vamos ver aqui. E é legal que ele entendeu minha lógica. Você vê que interessante. É tão difícil comunicar uma lógica para outra pessoa, né? Aí ele tem isso aqui, pet visit. Aí dá um next aqui, ó. Evita ciclo. Ele usou um it em vez de um map direto. A gente quer fazer as coisas direto e acaba quebrando, né? Aí ele pegou, chamou a recursão, colocou o candidato aqui. Esse OR aqui, deixa eu ver o que que faz. Eu acho um IRB aqui. Tem um array, Eu faço 2. Esse OR eu não entendi. Ele é como um array aqui.
Deve ser. Daqui deve ser um tipo união, assim. Agora vamos fazer um, dois. Ele tá usando 7, né? É, daqui é tipo união. Aí o best result, ele tá guardando aqui. O que é o best? Ah, o best começa com infinity, tá certo. Vou tentar arrumar com esse aqui, né? Eu não preciso trocar minha implementação completa. Que nem ele falou, aquele outro algoritmo é melhor. Então pode ser que o nosso fique rodando infinitamente, mas ou demore muito, e talvez para a segunda parte não funcione. Mas não quer dizer que tá tão errado assim. Evitar essa recursão primária aqui. É, isso é igual ao final, ele não contou aqui, né? Conta aqui só. Ele não se preocupa em contar aqui. Legal essas coisas, porque você tem que entender assim, ninguém acerta tudo, mas também não erra tudo. Então você pode tentar corrigir na sua própria lógica, você não é obrigado a copiar um código de alguém, né? É um exercício, né? Cada pessoa tem um jeito de pensar e tal. Mas se você quiser, você pode seguir o guia, né? Fala assim, não, vou seguir o guia, é a resposta do manual. Ele tá dizendo que o BFS é melhor porque isso aqui é mais lento porque ele vai explorar muitos caminhos, então eu vou estar perdendo tempo. Mas só quero ver se funciona só, tá? Porque, porque eu entendi que a busca em largura é mais rápida. Até, na verdade, eu queria fazer busca em largura, mas na hora de implementar eu esqueci e acabei fazendo a profundidade. Mas é o que eu queria fazer antes. É, tá vendo? A busca em profundidade aqui é muito cara, porque o que que acontece? Você tem uma resposta lá que é dois botões, e aí a outra pode ser que seja tipo. Já que ele evita os loops, né? A outra pode ser muito cara, sei lá, 10 mil. Vou inventar aqui um valor. Em algum momento ele tá fazendo loop, senão não faria desse jeito, não. E, e essa daqui é melhor porque ela evita a recursão lá. Então, se é o estado final, tal, aí ele faz uma. Eu não queria copiar igual dele. Eu vou tentar eu mesmo fazer a busca em de largura. Vamos ver, o que que é a busca em largura? Seria o seguinte, ó. Eu vou pegar todos os candidatos, só isso. Aqui. Todos os candidatos. Busca em largura eu não preciso disso daqui. Peguei todos os candidatos. Aí nós vamos fazer o seguinte. Como é um número de botão pressionados, eu não preciso saber qual botão pressionado. Eu vou retornar. Retorno um e os candidatos incluem o estado final. Então eu vou estar verificando todos os vizinhos antes de descer um nível na recursão. É a busca em largura. E veja que assim, ó, é bem diferente do que a IA está fazendo aqui, ó. Ela está contando a profundidade, né? E ela tá fazendo iterativo, eu tô fazendo recursivo. Pode ser que o meu seja um pouco mais caro e tal, porque aqui tem a pilha da recursividade, de chamadas de funções, né? E ele não tem. Mas vamos ver aqui. E eu encontrei nesse nível, senão agora eu vou descer de nível. Porque o grafo de busca em largura é você pega, olha, todos os vizinhos, aí se você não encontrou,
você tem que chamar ele para pega o primeiro vizinho e olha todos os vizinhos dele. Aí se não encontrou, você vai olhar os vizinhos do vizinho. Então seria, se não encontrou, vai ser um mais a busca em largura de cada vizinho. Só que aqui eu tô com medo de entrar num busca em profundidade sem querer, porque eu tenho que pegar. Deixa eu ver o que que ele faz aqui. É, porque eu não posso chamar para todos, né? Se eu achar um e encontrar, eu já tenho que parar. Talvez seja isso aqui. É. Pensando se essa contagem tá certa. É, que a contagem tá certa, zero. Aí eu tenho que chamar para todos os vizinhos a busca em largura. E pegar a menor de todas, né? Candidatos, ponto map, até chamar o ponto min. Pega um candidato. Vamos chamar a busca a recursão, o próximo nível. Estado inicial é o candidato. Estado final é o mesmo. Os botões são o mesmo. E os visitados é visitados ou o candidato. Já inclui ele para evitar o loop. Vamos ver se isso funciona. Vamos tentar entender a lógica dele, que é um algoritmo de busca em largura. O inicial, final e os botões. Zero se encontrou. O inicial é estado e a profundidade. Ele guarda a contagem aqui, porque ele não tem recursão, ele tem que guardar um contador. Ele guardou aqui. E daqui é uma fila. E visitados, ele guarda quais visitados, o estado inicial. Set é tipo um array, mas não tem, ele garante que não tem repetição. Aí eu não preciso colocar essa função add, não tem risco. Enquanto a fila não estiver vazia, elimino da fila aqui o estado atual. Para cada um dos botões, calculo o novo estado e vou retornar essa profundidade que eu estou contando a resposta aqui, porque esse algoritmo é iterativo, não é recursivo, mais um, se for o estado final, que é o que a gente fez aqui, né? Se é um member. E se não tiver visitado, para evitar repetição, adiciona o estado e põe na fila, que é para a próxima interação. Funcionar, a gente meio desiste, porque a gente já tirou tudo que tinha que tirar do exercício, né? Tá dando muita recursão aqui. 16, 27, 32. Deixa eu ver. 16. Pode ser que esteja chamando uma função errada aqui. 1, 2, 3, 4. 35, 119. E pode ser que seja um bug de errado, mas ele tem cara de ser alguma chamada de função feita errada aqui. Vamos ver. Na 16. 6 é essa. 7. Não é isso, mas só para tirar o que não precisa. 32, que é a recursão. Que nós estamos chamando sem verificar se ele já está. É por isso que está entrando os loops. Nós estamos chamando o count buttons. Aqui é aquela parte do infinito lá. Que nós estamos chamando sem verificar se ele já pertence. E
Visited, include, tá member, né? Member, candidate, isso é um loop infinito. Resposta 7 para o teste. Vamos ver se a nossa busca em largura está certa agora. Tá demorando. Então, mas eu estou fazendo a em largura, né? Só que talvez esteja algum erro. Eu vou pedir para ele olhar aqui e corrigir de novo. Então, assim, corrigir do meu jeito. Leia e analise. Mas eu achei bacana, assim, ela encontrou os erros, né? E provavelmente seja esse visited aqui que não tá o jeito que tá sendo calculado. Talvez eu tenha que adicionar todos os candidatos na hora de chamar a recursão. Acho que eu tenho que adicionar todos os candidatos. Ah lá, o que ele tá falando que não inclui o A. É, porque o visited é compartilhado entre branches, passando o mesmo visited. Então você vê que eu encontrei quase ao mesmo tempo que a IA, né? Ah, eu não tô incluindo o A. Então acho que eu tenho que incluir todos os candidatos. Acho que entendi. Eu teria que incluir todos os candidatos, né? Eu estou passando para um nível a mais. Tenho que saber dos outros candidatos do mesmo nível, não apenas os ancestrais. Sim. Veja a linha 30. Eu estou tentando fazer um BFS, mas quero fazer do meu jeito recursivo. Me ajude. O problema é que a gente confunde a IA. Ela não tem bola de cristal para saber exatamente o que eu quis dizer. E ainda mais que a gente faz gaslight, né? A gente fala assim, ó, eu fiz isso. Ela fala, tá bom, então. Aí acho que provavelmente tem que incluir todos os vizinhos. Vamos ver. Quero fazer o BFS recursivo, eu passo só um candidato, mas o BFS eu preciso marcar todos os candidatos do nível atual. Então é isso. Eu tenho que guardar todos os candidatos. Aí acho que eu não preciso ter a conta aqui, porque se eu já pus todos os candidatos, ele vai entrar na. Ele vai entrar aqui. Filtra os candidatos não visitados. Vamos ver o que ele faz aqui. Então vamos lá. Ele pegou os candidatos, aí retornou um se encontrou algum. E, e quero entender o que que é esse filtra candidatos não visitados. Ah, ele tá fazendo aquela mesma pergunta, mas de forma bem inteligente. Ele tá perguntando em relação a todos os visitados. Em vez de fazer um loop bobo, ele faz um loop inteligente aqui, tá? Ele fez melhor do que eu conseguiria fazer. E, na prática, a gente às vezes acaba fazendo união e removendo tudo de uma vez. Aí ele vai, já retorna infinito. Só que isso aqui a gente não tá usando porque a gente sabe que sempre tem um caminho. Então eu vou ignorar essa parte aqui. Aí eu tenho que marcar os visitados. Aquela parte daí eu retorno, mas tem uma resposta, porque a resposta é um número inteiro. Novos visitados. E agora eu consigo só chamar o count. Eu não preciso mais fazer isso, que nós já perguntamos. Pode só fazer o count aqui. A diferença é que agora a gente passa um new visited. Ah, gostei. Tipo, errei. Foi bobo, mas nada muito errado.
Só quando você mistura várias ideias e se perde nas ideias. Tá com loop infinito. Talvez porque eu tô me recusando a retornar o infinito. Eu tenho que retornar o infinito porque aqui, aqui eu uso o mínimo ali, né? É, não tem como. Quer dizer que eu entrei num caminho, tá certo, eu entrei num caminho que não deveria. Então é só porque eu fui teimoso mesmo. Não gosto de copiar sem entender, né? Melhor você ver o que você errou. Apesar que nem falei, isso daqui não vale dinheiro nem nada, isso é uma brincadeira. Então, só que se eu copiar e colar, eu não vou estar me corrigindo, né? Porque é bom de você se corrigir, porque assim, isso daqui é um exercício bobo, né? Mas eu me toquei que a diferença entre a busca em largura e profundidade, que na teoria a gente sabe que é fácil, que é óbvio que a largura encontra primeiro, mas eu senti na pele, entendeu? O erro. Aí na próxima vez que eu encontrar o mesmo problema assim, o meu cérebro provavelmente ele vai ter aprendido, falar assim, opa, toma cuidado com isso. Então esse é um ponto bom, sabe? Ainda mesmo assim, ainda tá meio bugadão, deixa eu ver. Vamos ver aqui a lógica. Demora tanto. É, leia agora, veja se tem algo errado. Porque o Advent of Code é cheio de pegadinhas. Parece que eu tô num loop infinito. Engraçado, para esses casos aqui funcionou, né? Mas tem algum motivo. Por isso eu copiei certo. Às vezes a gente não consegue nem copiar o código, né? Copia errado. Tem um bug na linha 38. Um mais. Deveria ser new candidates aqui. Ah, é um bug de digitação. Por isso que eu falo, tem que tomar muito cuidado com o valor de variável. E agora eu entendi, por isso que muita gente odeia a linguagem. Eu poderia sobrescrever o candidates aqui, né? Muita gente odeia a linguagem com mutabilidade por causa disso. E você nunca sabe se o valor está mudado ou não, né? E aí você tem esses erros bobos, né? Que com uma linguagem imutável você te força a não ter. Vamos ver se tem mais um que ficou. Engraçado que isso daqui é um custo computacional enorme, né? Para ele fazer essa revisão aqui. Ele tem que ler tudo, vai ler o arquivo todo de novo, tem que pensar. Ainda tem. Olha lá, botões duplicados. Se dois botões diferentes produzirem o mesmo next state, não é um bug, mas meu candidate poderia otimizar. Botão que não faz nada, acho que não. Se não houver solução, retorna. Você soma isso no final, pode dar problema. O enunciado diz que o código considera se apertar o botão duas vezes. Atualmente, cada chamada recursiva geralmente todos os candidatos. Então, sim, considera. Então, botão duas vezes volta ao estado anterior. Então, o visto frequentemente evita isso. Falei assim, tá rodando há 2 minutos e não acabou. Tem alguma coisa. Não deveria ser tão caro assim esse problema. Tem alguma coisa errada ainda. Algum tipo de otimização que eu não. Vamos ver o que ele vai ver. Tá dizendo que o recursivo não é um BFS verdadeiro, mais um DFS. Então não tá certo.
Tá dizendo que não é. Apesar que eu tô explorando todos, né? Deixa eu ver. Tô explorando todos. Aí eu acabo chamando recursivo para todos os new candidates. E deixa eu ver aqui. Mas eu não estou explorando todos do mesmo nível nas linhas 26 a 30. Isso aqui me preocupa, que eu estou chamando a recursão para todos, sendo que às vezes eu já encontraria a resposta aqui, né? Aqui eu teria que chamar a recursão para um. Posso estar descendo na recursão antes da hora aqui. Deixa eu ver o que ele está falando. Do nível atual. Mas o problema é recursão paralela na linha 38. É esse daqui. Uma count buttons para cada candidato do nível. Cada um desses vai gerar seus próprios candidatos. Ah, tá certo. Apesar que ele poderia parar, né? Se encontrar 3 candidatos. Vou até parar aqui para não travar a máquina. Você sabe que não vai responder. Os todos do nível 2. Assim. Ah, porque ele conta o nível. Ele conta o nível com aquele depth aqui. Ele conta o nível. Quanto que ele aumenta o nível aqui? Sempre, né? Que ele desce para próxima. Tá bom, então eu desisto. Eu sei que eu perdi, a IA tá totalmente certa. Esse código tá totalmente errado porque ele quer fazer uma. Ele quer fazer uma busca. Não tá errado, tá? Você viu que ele funcionou pro teste. Mas ele não passa a pegadinha do. Ele não passa a pegadinha do Advent of Code porque ele acaba fazendo um, um Depth First Search, que é o DFS. Então eu reconheço que a IA está totalmente correta. Então vamos lá, copiei o código da busca em largura. Que ela tem que ser. Para ser busca em largura. Deixa eu perguntar para ele se existe busca em largura. Existe busca em largura recursiva? Acho que não tem como fazer, né? Acho que é o que ele estava falando ali. A busca em largura real tem que ser iterativa, né? Vamos lá, initial state, depth, next query. Agora ele mudou, né? A query. Ele não guarda mais. Ele fez diferente do que ele guardava antes. Candidatos. Retorna a profundidade se o candidato ao finish state. E o visitado. Dados. Query. Passo 7. Uma única chamada recursiva por nível. Não uma por candidato. Então. Ah, teria que chamar uma única por nível. O problema é que para guardar o nível. Vamos ver como ele faz aqui. Ele guarda o nível. Então, ó, o jeito certo de fazer BFS recursivo lá. Ele tá dizendo que é artificial. Então, vamos ver se funciona. Funcionou. E vamos ter que somar isso daqui, né? Faltou colocar o sum aqui. Tá demorando do mesmo jeito. É cheio de pegadinha pra você ver. O negócio tem tanta pegadinha que até o Cloud tá se batendo aqui, né? Ah, o código não mudou. Linha 38. Eu não salvei, ó. Faltou salvar o código. Por isso que não passou no teste aqui, porque era o anterior. Aí, pronto. Super rápido, né? Vocês viram, né? Super rápido. Então, esse foi o Advent of Code dia 10. Hoje é dia 11, né? Mas foi do dia 10. A parte 1 foi bem sofrido, porque eu não fiz certo.
Essas coisas é difícil saber de cor. Imagina como que eu vou saber de cor 50 algoritmos, né? Eu sei que existe, eu sei o conceito da busca em largura, busca em profundidade. Aí passou. Mas saber de cor não tem como, né? Vamos só ler aqui a parte 2 aqui, que deve ser muito engraçado, de tão difícil que deve ser. As máquinas estão ficando online, agora é a hora de se preocupar com os requerimentos de JOLTAS. Cada máquina precisa ser configurada para exatamente especificar os níveis de JOLTAS para funcionar corretamente. Deixa eu copiar isso aqui. Mas isso mostra um ponto interessante, né? Você usar a IA como um professor. Veja que eu tenho poucos amigos que conseguiriam me ajudar nisso. Eu teria que fazer uma pesquisa sozinho na internet, ter que identificar o problema e conseguir achar a resposta. Com a IA, você tem a IA como um professor, então você não está usando ela para trapacear nem nada assim. Isso aqui também não é um exercício que tá valendo dinheiro e eu estou dizendo que eu estou usando a IA. Você usa ela como professor para te ensinar e você melhora como ser humano, né? Cada máquina precisa ser configurada exatamente para os níveis especificados de voltage para funcionar propriamente. Abaixo dos botões de cada máquina tem uma grande alavanca que você pode usar para mudar os botões de configurar os indicadores de luz para aumentar o nível de voltage. Ignore o indicador de luzes, que é a primeira parte, né? As máquinas têm um conjunto de contadores numéricos que rastreiam os níveis de voltage, um contador para cada requerimento de voltage. Os contadores são todos essencialmente zero. Então agora ignora a parte das luzes, né? Então os requerimentos de voltage como 3, 5, 4, 7 significa que a máquina tem quatro contadores que são todos zeros e o objetivo é simultaneamente configurar o primeiro contador para ser 3, o segundo para ser 5, o terceiro para ser 4 e o 4 para ser 7. Então note que se na primeira parte era binário, 0 e 1, aqui tem que ter uma contagem. Os botões do wiring button esquemáticas, né? Tipo, a ligação dos botões esquemáticos ainda é relevante. Nessa nova configuração de voltage, cada botão indica como ele afeta o contador. 0 significa primeiro contador, 1 segundo, e assim por diante. Quando você aperta um botão, cada botão conta como um. Então, no esquema de ligação de botões, 1, 3 significa que cada vez que você aperta o botão, o segundo e o quarto contador vai aumentar. Se a- o nível de jotas de corrente é 0, 1, 2, 3, apertar o botão muda ele para ser 0, 2, 2, 4, que contou esse e esse. Você pode apertar o botão quantas vezes você quiser. No entanto, o seu dedo está ficando sore, tipo machucadinho, assim, de tanto apertar botão. E você precisa determinar o número mínimo de apertadas de botão para corretamente configurar a máquina. Acho que isso aqui é recursivo. Você pega 3, 5, 4, 7, você aperta um botão, aí ele diminui para menos até chegar tudo em zero, né? Um jeito seria fácil. Pra, Você pegaria o maior número aqui, ó. Você pega o maior número, aí você encontra um que vai nele, aí você diminui recursivamente, porque é o jeito mais fácil, né? Que você tem que tomar cuidado. Também pode ser que tenha que pegar o menor, porque você não pode chegar a zero nele. É que você pode até chegar a zero, só que ele quer o número mínimo, né? Ó, esse exemplo aqui, a primeira máquina é 10 apertadas de botão. Isso aqui é difícil de você entender como humano, né? Você tem que apertar o 3 uma vez, o 1, 3, três vezes, o 2, 3, três vezes, o 0, 2, uma vez e o 0, 1, uma vez. Notem que aqui o maior índice é o 3, ó. 0, 1, 2, 3. Só que tem combinações. Em vez de você apertar o 3 várias vezes, 7 vezes, ele fala assim, é melhor você pegar, uma hora ele aperta 1, 3, uma hora ele aperta 2, 3. É bem bizarrão isso aqui, tipo, eu não sei como fazer. Aí ele tá perguntando que é 33.
qual é o número mínimo para fazer. Então, eu vou fazer o 2 junto com o IA. Aí eu vou pedir para IA, vou pedir para IA, assim, fazer. Passou a parte um. Me ajude a fazer a parte 2. Mas vamos por passos. Quero que leia o enunciado e atualize a função de parser inicialmente. Então, aqui é engraçado que nós estamos colocando um freio na IA. Ela conseguiria fazer tudo de uma vez, e ela é treinada para fazer tudo de uma vez. Ela não é boa em fazer em partes. Mas, então veja assim, aqui é um carro de 300 por hora que eu estou forçando ele a andar 10 por hora para acompanhar nós seres humanos. Então ele entendeu o diagrama ignorar o diagrama de luzes e tem que considerar os joltas, que eu não estou fazendo parser. Aí tá vendo que tem que atrair o joltas como extrair o joltas como um array de inteiros. Aí ele viu que é essa linha aqui, ó. Eu ficaria uns 5 minutos para fazer, como que é? Aí ele já pôs na minha lógica, ó, ele tá me respeitando. Aí assim, faça-o, por favor. Então você veja que eu ia gastar um tempo olhando, pensando, e ele já pegou e pá, já fez de uma vez. Mas na mente dele, ele já sabe a resposta ali. É que ele só me retornou o que eu queria. Mas ele leu tudo, provavelmente ele leu tudo, né? Aí fala assim, quero que faça no arquivo day. É que ele não sabe que eu copiei, né? Que é uma cópia. Ele até viu que eu fiz a parte do BFS interativo. Só que eu esqueci de falar pra ele que eu tava usando outro arquivo. Aí ele fez a alteração. Então isso é legal, porque o que eu digo para as pessoas? Quando você usa a IA desse jeito, que é na primeira marcha, um freio de mão, você, você pode. é, Você pode ter melhores resultados. Porque como a IA ela pensa muito, muito rápido, faz muita coisa, ela vai ser aquela coisa, vai desviando 0,1, 0,1, 0,1, acumula. Se você põe um freio de mão nela, você não deixa ela desviar tanto. Eles precisam treinar as IAs para que elas sejam assim, que elas façam uma coisa, peçam feedback, façam uma coisa, pede feedback. Porque demora mais, mas dá certo. Porque não adianta nada ser rápido e chegar no estado errado, né? Aí ele reconheceu o padrão, ó. A lógica é diferente. Botão incrementa mais um, não é um toggle, então ele está mudando a função da lógica, já mostro para vocês. BFS não funciona bem aqui, porque é muito grande. O contador pode ter valor muito alto. Esse é um problema de álgebra linear, cada botão pode ser pressionado N vezes. Quantas vezes apertar cada botão, minimizando o total de apertos. Então é tipo uma função de minimização. Adaptar o código para ver como funciona no teste. Então o state agora conta, não é um toggle com shor, né? Então é interessante que a IA vai entendendo o que você quer e ela vai fazendo no seu ritmo. Pelo menos o Cloud Code, né, que é uma das melhores para codificar. Aí aqui antes a gente convertia para um número inteiro, aqui ele converte para um array. E tá pondo um valor aqui zero, que deve ser o número de apertadas. E o final é o valor final que a gente quer. E vamos ver. Pode ser que ele erre, né? Mas porque ele está tentando se adaptar muito à minha lógica. Aí ele vai mexer com o count button, vai trabalhar com arrays. Aí eu vou falar assim para ele assim, não precisa se ater ao código antigo. Pode resolver do jeito mais eficiente. O antigo era bom porque era toggle. Por isso eu convertia para inteiros. Então, ele tá tentando, eu tô tentando forçar ele a usar meu código, mas tô dizendo para ele, não precisa fazer isso, né? Aí é uma programação linear inteira. É tipo resolver uma equação, uma minimização. X de i é o número de vezes que apertamos o botão i para cada contador, soma do x de i que afeta a minimização. Nossa, é muito interessante como
ele, ele consegue entender o problema, ele enxerga padrões que é muito difícil para um ser humano. Aí passa os botões, os voltage, vai pegar, criar uma matriz, uma função. Nem sabia que existia essa função matrix no Ruby aqui. Aí tem esse loop aqui, ó, que eu nem sei o que é. Pseudo inverso, nossa, cara, esse cara é um gênio. É que nem eu disse outro dia, o Claude Code ele não é a pessoa mais inteligente, ele tem o que todas as pessoas têm de mais inteligente, né? Pronto, não funcionou. Eu nem sabia que tinha matriz em Ruby, acho que nem tem, ó. Matriz não é quadrada, mais botões contadores, então loop não funciona. É um programação linear onde há múltiplas soluções. Aí eu vou deixar ele, né? Apesar que eu acho que daria para ele fazer. Ó, deu certo, 33. Achei que ele estava sendo ambicioso demais, mas na verdade ele conseguiu. Não, agora vou ser bem traiçoeiro, né? Eu não espero ele, tá sozinho, por mim mesmo. Tá demorando um monte aqui. Talvez seja assim mesmo, né? Vou colocar assim para ele assim. Coloquei para executar, tá demorando bastante. Tenha em mente as pegadinhas do AOC. Tá indo, né? É, não era pra demorar tanto. Acho que pra resolver uma matriz não demora tanto assim, não. É, isso aqui que eu tava pensando, né? Eu falei, pegue o maior, né? É. Sim, tem que ser uma abordagem bem inteligente, provavelmente analisando o, o botão que afeta mais o contador. Veja que vários botões podem afetar o mesmo contador, talvez olhando o contador de maior valor. Pense com calma. Até ia trocar de modelo, ia colocar o Cloud Opus, porque o Raiko ele não é muito bom para essas coisas. Eu vou trocar para o Opus aqui, ó. Vou trocar de modelo. Ah, tá no Opus. E o Opus gasta mais token. Vamos ver como que eu tô de token. Gastando meus tokens programando com ele. Continue. Porque o modelo é como se fosse o cérebro da IA, né? Se você pega uma IA meio capenga, assim, ela não consegue enxergar nuances, né? E, e vamos ver. O que eu tô achando engraçado é que vocês estão vendo que ela resolve, não vai. Mas se ela fizesse sozinha, direto, ela fazia certo. É porque eu poluí a mente dela com as minhas ideias. É mais por isso. Eu tirei a atenção dela. Cobertura com custo mínimo. Graus de liberdade. Ah, deixar ele aqui pensando e ver o que que dá. Aí vamos executar. Aí eu vou falar pra ele assim, não precisa ser. Falei, tem que ser. Falei, pode ser o mínimo, não precisa ser exatamente igual, né? Tô executando errado aqui. O input de teste funcionou. 16.696. Foi super rápido, né? Nossa. Não, deu que tá muito vazio.
Então, é engraçado, comigo ela erra. Se ela fizer sozinha, ela acerta. Você vê como que eu, o CEO, né, da Stable Diffusion falou esses dias, o ser humano traz inteligência negativa para IA. Se você pega o humano com a IA, ele acaba atrapalhando, assim. Né? Mais botões que contadores. Sistema, eliminação gaussiana não encontra a única solução. Minimizar a soma das variáveis. Não, se está muito baixo, estou deixando variáveis com zero, deveriam ter valor. O problema é se precisamos usar certos botões. Ele quer testar a ideia dele. Ele é bem cientista, né? E ele vê que tá certo, que nesse caso tá certo. Agora ele tá pirando a batatinha. Vamos ver. Quando há grau de liberdade, valores garantem que todos sejam não negativos. Tirando a batatinha aqui, vamos ver. Seis botões, sete contadores, sobre determinado, não grau. Seja de solução, ela é única. Legal que ele executa esses scripts inline aqui e testa para ver se o valor está correto. E aí ele tá encontrando os problemas as pegadinhas. Tem um apertado negativo ali, ó. Não considera a restrição de valores não negativos. Programação linear inteira. Busca com branching bound. Tá ficando bem difícil. PFS com poda mais agressiva. É engraçado que eu digo, ele tá se fazendo de burro, porque se eu pedisse pra ele fazer sozinho, ele acertaria de primeira. Fala assim, não, você está se perdendo nos próprios pensamentos. Aí vou fazer diferente, porque para vocês verem, ó, eu vou abrir ele em outra pasta, na esperança dele não poluir a mente dele aqui e pedir para ele fazer do zero. Aí eu vou ignorar ele aqui, finalizar essa sessão. Aí nós vamos criar na outra pasta, Cadir 10. Aí aqui nós vamos copiar o input teste e o enunciado e colar aqui dentro. E vou entrar na pasta 10. Na verdade tem que entrando aqui criamos o Cloud, ele não tem acesso ao outro. Aí vamos falar assim para ele, ó. Então vocês vê, começando limpo, não poluir ele com os meus pensamentos, ó. Faça a parte 2 do Advent of Code dia 10. Day 10, EZ 23. A parte um já fiz e funciona. Você pode ler só para se basear. Então, vocês vão ver que interessante aqui. Eu duvido que ele vai errar. Pode ser que ele erre, né? Mas e também pode ser que ele, diz que caiu minha internet assim. Pode ser que ele leia o outro histórico da outra pasta e não deveria ler, porque eu não sei como que é por baixo dos panos. Na teoria, isso daqui é uma nova sessão, né? E aí ele tá dizendo que caiu a internet. Vê se minha internet está funcionando. Minha internet está funcionando, mas pode ter caído a conexão, porque tá tendo uma chuva tão forte, né? Você vê, ele nem sabe o que fazer em Ruby. Leia o arquivo txt. A solução deve ser feita em Ruby, autoexecutável com /bin env Ruby. Porque, então, parece que está no caminho certo.
Porque ele nem ele tá procurando por código Python e eu nem pedi que é pra em Python, não gosto de Python. Aí ele tá querendo ler a resposta da outra pasta, tá vendo? Ele tá vazando da pasta. Eu falei assim: não contamine sua mente com outras pastas. Eu tô na pasta Cloud Code, ó. Será que eu entrei na pasta errada? Ah, ele acabou lendo. Não era pra ter deixado ele ler. Aí ele leu aqui. Pera aí. Poluiu a mente dele aqui. Porque ele leu da outra pasta. Não sei como que ele soube que tinha outra pasta. Não era pra ele poder entrar lá. Chato isso. Mas ele só leu um. É, eu rejeitei. Na hora de ler o código, eu rejeitei. Ah, mas acabou poluindo a mente dele. Não sei se tá certo. Vamos ver. Apesar de eu ter rejeitado, né? Pode ser que ele leu. Ele faz coisa escondida, gente. Essa IA aí é traiçoeira, né? A pasta Cloud Code. Então, se ele não resolveu, essa é a primeira vez. Mas é estranho que todas as vezes ele resolveu rápido, né? Mas agora eu não sei se poluiu a mente dele. Vamos ver como ele fez. Parse line. Fez um scan. Aí, ó. Ele poluiu a mente dele, porque ele pegou as ideias da outra iteração. Ele não teria essas ideias aqui. Vai dar timeout. Vamos fazer diferente, porque eu tô com limite de tempo hoje. Eu vou falar para ele assim, ó. Deu timeout. Pesquise na web como as pessoas resolveram. Aí esse é um outro poder dos agentes de IA, né? Então você fala assim, então já que seu cérebro não é capaz de resolver um problema, procure na internet, onde você vai ter outros humanos que colocaram o problema e aí ele encontra a resposta. Então isso é muito bom, porque a gente viu que funcionou no outro dia, do polígono lá, que também deu loop infinito, né? Aí ele vai ver a resposta, vai ver alguém dando uma dica, fala, ah, então é isso, e vai pegar e, ó, ele já achou um GitHub aqui de uma pessoa, aí ele vai ler esse código aqui, Python, um outro em Elixir, esse aqui falhou, provavelmente o GitHub proibiu o acesso, né? Ver por que que falhou. Se falhou, vou tentar pegar na mão para ele o código aqui, pegar na mão aqui, porque às vezes o GitHub bloqueou ele, porque é um robô, né? É o método simplex, isso aqui é matriz, é programação linear também, matriz. VPS não funciona, tal. Eu queria procurar mais, foi assim, ó, vou colar a solução do Russell Dash. Aí colei o código em Python, aí ele vai ler e fala, ah, é isso, tal. Ele só vai traduzir, ó. Ele vai adaptar para Ruby. Mas o cara fez lá com método simplex. É um algoritmo famoso de. É que aqueles que você pode colocar menor igual, maior igual. Você vai resolver uma matriz. Eu achei estranho ele não conhecer esse algoritmo. Você vai resolver uma matriz, mas a restrição das equações não é igual. É menor ou igual, ou maior ou igual. É programação linear, a gente chama PO na faculdade, tem essa matéria. É a última matéria matemática que a gente tem, PO. Acho que foi lá no quinto período por aí. O que eu tô falando aconteceu há 20 anos, eu não sei como que é o currículo de ciência de computação hoje. Por eles vão tirando tudo, né? Hoje em dia as pessoas não têm a mesma paciência. Eles querem formar um aluno que saiba o dobro fazendo metade das disciplinas, né?
Aí o código aqui, o simplex. Vamos fingir que tá certo, né? Bem difícil, né? Esses algoritmos. Esse daqui é só para quem é especialista na área. Uma pessoa comum, um Hellis mortal igual eu ou vocês, provavelmente não consegue resolver isso, porque são coisas muito específicas, sabe? Vamos dar certo agora? Bom, tá certo. Muito difícil um problema. Esse problema que se um mestre não consegue resolver, tem que ser um doutor. Ah, simplex. Esse daqui eu não sei porque ele não conseguiu achar. Ele complicou demais. O simplex não é tão difícil assim. Branch and bound, isso daqui. A solução inteira ótima. Legal. Faça um relatório explicando em relatório.md usando input test. Seja bem didático. Então é isso. Eu tô com uma restrição de tempo hoje, tenho um compromisso. Vou parar a gravação aqui. Depois eu não vou mostrar a solução dele, que ele já fez aqui, né? Eu que não consegui fazer. E muito obrigado a todos pela audiência. Até mais.